Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, queridos irmãos que acompanham o canal da EBD Bacabal. Estamos hoje mais uma vez para fazer o comentário bíblico da nossa lição. Mas antes da gente iniciar com a nossa lição, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos e compartilhe os vídeos nos grupos aí da igreja com seus amigos, colegas, para que eles também possam ser edificados através da palavra do Senhor. E já indo para a nossa lição, hoje lição de número 13, do dia 27 de março de 2022, que tem por tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. Nessa lição, a gente vai trabalhar uma temática muito abrangente da teologia e principalmente do ministério pastoral, que é a educação cristã, e qual é o papel da leitura bíblica nesse processo de ensino cristão. Tá certo? O texto bíblico da nossa lição se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16. Como a proposta do vídeo é que ele seja uma questão mais didática para dar conselho para os professores, para ajudar no processo de aula, no planejamento pedagógico e na prática pedagógica dos professores, a gente vai pular essa parte, né, que eu tenho certeza que você, com a sua turma, você vai fazer a leitura do textuário, da verdade prática, e os seus alunos já vêm acompanhando a lição através da leitura diária. Certo? Então, vamos começar pelo princípio. Desde o começo da nossa lição, né, a supremacia das Escrituras, a gente já se depara com a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, nós já passamos por 12 lições debatendo sobre a questão da supremacia, a sua inerrância, a sua infalibilidade, ou palavra difícil, né? Então, a gente já vem debatendo sobre isso e nessa lição nós já culminamos no processo da educação cristã. Então, a Bíblia ela tem um propósito e hoje a gente vai conhecer a Bíblia como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, a gente já leu no decorrer da lição, né, aquela parte de 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, desses pontos que a gente tira, né, mais voltados para a educação, é que ela é proveitosa para ensinar e para instruir. Então, a gente tem um processo de ensino e a gente tem a Bíblia como ferramenta indispensável para o processo de ensino cristão. Lembrando que a educação cristã é uma área da teologia que está voltada para a reflexão do exercício educativo no contexto religioso cristão, intra e extra-comunidade, e é de suma importância, pois tem por objetivo principal ensinar o indivíduo uma nova conduta baseada nos princípios bíblicos cristãos. Então, é uma área da teologia que é muito importante, pois ela justamente vai lidar com a questão da vivência cristã. E, obviamente, como o nosso manual de fé é a Bíblia, e isso já esteja bem claro na cabeça de cada aluno, de cada professor, a gente usa a Bíblia justamente como ferramenta para que esse processo seja o mais eficiente possível, né? Então, na educação cristã, todo o planejamento da prática pedagógica ela é voltada para o público cristão, obviamente, educação cristã para quem é cristão. Então, respeitando as Sagradas Escrituras, né, porque é a nossa base, é o nosso firme fundamento, são as Sagradas Escrituras, e analisando os aspectos sociopolíticos de cada realidade. Não falo de política partidária, sim a questão social de cada indivíduo, da sua turma, dos seus alunos, em que contexto social ele está inserido, se é uma criança, se é um adulto, se é um novo convertido, se é um irmão que já tem vários anos de evangelho, que são coisas que no planejamento de aula a gente deve levar em consideração, tá certo? Então, não é uma coisa simples, né? A gente já vem levando, a gente, né, professores de há muito tempo, a gente vem levando e fazendo, né, e faz parecer que é uma coisa simples, mas planejar uma aula, e principalmente para os filhos de Deus, é uma situação complicada e que a gente não pode fazer de qualquer forma. E já entrando no primeiro ponto da nossa lição, só reforçando que a palavra-chave da nossa lição é estudo, então, a nossa temática gira em torno do estudo da palavra de Deus e como a educação ela pode facilitar esse estudo, né? Porque quando você aprende a aprender, aprende
no caso, né, parece até redundante, mas quando você obtém as ferramentas e sabe o caminho que você mesmo aprende, a educação ela se torna um processo orgânico muito mais simples. Então, a Bíblia é o livro texto da escola dominical. Então, a escola dominical, uma das maiores, se não a maior escola teológica do mundo, ela tem como base a Bíblia. Afinal, ela ensina justamente sobre as Sagradas Escrituras. Então, o livro base é isso. E é isso que norteia o nosso currículo. Então, quando se planeja um sistema educacional, quando se planeja uma aula, quando se planeja tudo envolvendo a educação, deve-se haver referências. Quem trabalha já há muito tempo na área da educação, já é bem familiarizado com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, com o Plano de Desenvolvimento Nacional da Educação. Então, são documentos que eles norteiam a educação e são a base para a educação atual. E na escola dominical, nós também temos um planejamento do currículo, e o currículo ele está inteiramente restrito às Sagradas Escrituras, à Bíblia. Afinal, né, a gente já aprendeu que a Bíblia é o manual de vida do crente. Então, se é o manual, a gente não pode fugir dele. Então, a formulação de um currículo é parte essencial para a organização didática, pois através das temáticas dispostas no currículo pode-se pensar como será a sua aula. Então, a partir do momento que a gente tem uma base e a gente tem uma temática e a gente observa e começa a refletir, né? A gente, como professor, a gente sabe que o processo de planejamento, ele é um processo que acontece aqui, ó, na cabeça, no nosso campo de pensamentos, no nosso campo de ideias. Então, ele acontece aqui, a gente vai pensar, né? A gente vai chegar na sala de aula, a EBD vai começar 8 horas, 8 e meia, vai até tal hora, e aí a gente tem que encaixar tudo dentro desse espaço de tempo, sobre determinada temática, e a gente planeja a nossa aula. Então, a gente precisa de uma temática, e sendo a temática cristã, a gente vai trabalhar a Bíblia. O currículo da escola dominical ele é puramente bíblico, sendo organizado, sendo o grande instrumento para a formação cristã das Assembleias de Deus, sendo um forte aliado para a manutenção da doutrina e a repreensão das heresias que diariamente surgem. Então, há a necessidade, né? A gente tem as nossas lições bíblicas, que elas são, eu abro parênteses, que elas são bem atuais e bem contextualizadas com a nossa realidade atual, e a gente se depara que a gente deve planejar a Bíblia, a gente deve planejar nossas aulas norteando a Bíblia para que se encaixe. Não é que a gente não vai usar outras referências, mas que a gente deva sempre partir do princípio da Bíblia. O primeiro ponto ele tem como principal objetivo é justamente isso, reforçar que o firme fundamento da igreja, que o firme fundamento da educação cristã é a Bíblia Sagrada. Então, o ponto principal é justamente reforçar isso. E no planejamento pedagógico, né, a gente tem que levar isso como consideração principal, partindo da Bíblia e analisando. A lição ela é baseada na Bíblia, mas ela é feita por homens. A gente deve observar isso, né? Dando continuidade, no segundo ponto, a gente vai tratar sobre a questão da prática pedagógica. Depois que você organiza sua aula toda bonitinha, pensa nela e você já vai dizer assim, pronto, já está pronta. Aí você vai escolher agora a forma que você vai passar ela. Como eu falei, a lição é um instrumento no processo de ensino-aprendizagem. A lição bíblica e a própria Bíblia, elas são instrumentos. Na prática pedagógica, a forma como se pretende ensinar, ela é determinante para o sucesso da sua turma. Então, existem uma boa prática pedagógica, ela pode muito bem surtir bons frutos numa turma, bons alunos. Mas uma prática pedagógica deficiente, ela possivelmente, de certeza, que ela vai gerar alunos deficientes. Então, a metodologia a ser usada pode fazer toda a diferença. As aulas não precisam se resumir a uma mera transferência de conteúdos. Ou seja, eu falo e os alunos escutam e por isso fica. Não precisa se resumir a isso, né? Ao ensino tradicional que se perpetuou na Idade Média
e que parece que continua ainda no nosso meio, permeando a educação atual. Não precisa, né, ser esse ensino bancário que foi bastante criticado por Paulo Freire, onde o professor é aquele detentor de todo o conhecimento e ele deposita de alguma forma o conhecimento na cabeça do aluno. Não precisa ser assim. Você tem total liberdade de planejar a sua aula. Sendo assim, procurar metodologias que tornem as aulas mais interessantes. Então, não precisa ser a mera transferência. Você pode, né? A nossa igreja, a EBD, ela lhe dá total liberdade para você planejar a sua aula, que ela seja diferenciada, que ela seja dinâmica, que ela bote os alunos para falar, contextualizar, fazer trabalhos de equipe, tudo mais que vier à sua cabeça. E a gente tem, né, o grande exemplo de Jesus Cristo. Vamos analisar a questão da prática pedagógica de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a gente já sabe, né, que ele é o Senhor dos senhores, o Mestre dos mestres, o Príncipe da paz, o Pai da eternidade, mas ele também é um educador por excelência. Inclusive, ele é muito estudado na área da educação. A gente vê que Jesus Cristo ele ensinava através de parábolas. Mas a gente só acha assim a parábola uma coisa interessante, a gente nunca para pensar o que a parábola surte no cognitivo da pessoa. Então, a parábola, ela é uma forma de você voltar o raciocínio para o aluno. Então, quando você tem uma prática didática bem interessante, como a questão da parábola, ela instiga que o que houve, a história que é contada, ela reflita. Então, ela tem algo por detrás, é uma história que esconde um mistério por detrás. E a pessoa que conta, ela não diz o que é esse mistério, mas quem escuta vai procurar entender. E isso, no campo da educação, é uma prática que é voltada totalmente para o aluno. Não existe aquele que ensina, existe ambos procurando um conhecimento. Então, ele conta a história e o aluno vai procurar o significado. Algo muito atual. Nós temos, por exemplo, uma prática bem similar que é o Problem-Based Learning, que é uma prática pedagógica muito utilizada e estudada hoje, que também se baseia nesse mesmo pressuposto, onde há um problema e os alunos têm que procurar a solução mais eficiente para esse problema. Então, mas por que a gente tem que fazer isso? Não é só ensinar, não é só passar conteúdo. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 7, a parte B, ela vai dizer que se ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, se você foi chamado para ensinar e quer fazer isso de qualquer forma, não é o caminho que Deus nos aconselha. Nós devemos nos dedicar e tentar usar todas as ferramentas necessárias e possíveis ao nosso alcance para que esse ensino seja da melhor qualidade possível. E aqui eu abro um parêntese, porque muitas das vezes os professores se frustram, porque a estrutura que a igreja fornece, ela não é suficiente para a criatividade dele, eu vou colocar nessas palavras. Então, às vezes ele quer usar um projetor, ele precisa de material, isso, aquilo, outro, e até uma sala, né, separada para os seus alunos, e às vezes a igreja não tem esse espaço para fornecer. Aí o que acontece? Ele se frustra e quer desistir. Isso deixa eles estimulados. Mas assim, o que eu trago para os irmãos é que, sim, existem essas dificuldades, mas elas não impedem que o irmão possa fazer um bom trabalho. Porque o professor da escola dominical, ele nunca trabalha sozinho, ele trabalha com outro professor, que se chama Espírito Santo. Às vezes a gente critica que a aula de domingo ela é muito pouca, o tempo é muito pouco para que seja passada uma lição tão rica, mas a gente tem que saber que nós não trabalhamos sozinhos, que a partir do momento que a aula termina no domingo, existe um outro professor que acompanha um aluno durante a semana inteira e que vai preparando ele, certo? Então, não se desmotive, não se desestimule, procure outras saídas. Hoje nós temos uma literatura muito vasta em metodologias que podem sim facilitar a prática pedagógica, pode torná-la mais atraente, necessariamente não precisa de recursos mirabolosos ou mirabolantes ou caríssimos para que a gente consiga passar uma educação cristã de qualidade. E, partindo já para o terceiro subtópico da nossa lição, o padrão ético-moral. A gente já vem estudando e o próprio tema da nossa lição, ele diz o seguinte, né?
a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, ela já traz uma questão de algo bem sólido, bem rígido. Então, hoje, numa sociedade onde os valores e a ética e a moral elas são relativas, líquidas, se ajustam a determinadas situações, a Bíblia ela traz já um padrão bem certinho, bem encaixado, uma base sólida, certo? Então, a ética do professor da EBD, do aluno da EBD e de todo cristão, ela é imutável com o tempo. Então, a mesma ética que Jesus Cristo ele instaurou quando, durante seu ministério de 3 anos, 2000 anos atrás, ela permanece até hoje inalterada. O cristão, o padrão ético de um cristão da igreja primitiva, ele deve ser o padrão ético da igreja atual. Certo? E a gente tem que deixar esse princípio bem definido na cabeça dos nossos alunos. O educador cristão ele tem por função mostrar aos seus alunos esse padrão. E para isso, existe muitos teóricos que eles concordam, é um consenso, que o exemplo ele é a maior aula que você pode dar. Então, se você deixa um bom exemplo, um bom testemunho de vida, o aluno ele pode muito bem aprender isso através do seu exemplo. Aquela frase bem famosa que muitos já falaram, que a gente escuta de vez em quando, que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, que às vezes as nossas atitudes elas contam muito mais do que tudo que eu falo, certo? Então a gente deve ter essa noção. E neste ponto é um bom momento para você botar em discussão na sua aula qual o perfil do educador cristão. Qual é o perfil do bom educador cristão, de um bom cristão? Botar em discussão para ver o que seus alunos eles imaginam que seja o que é ser cristão, o que é ser um bom cristão. E aí a gente pode pegar e ter um bom feedback e trabalhar em cima disso, tá certo? Então, uma pergunta para esse ponto seria: qual é a ética cristã? Quais são os valores cristãos? Para botar isso em discussão. E já partindo para o nosso segundo ponto, que tem a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. E o primeiro subtópico é o conceito de educação cristã. A gente já falou um pouco sobre a educação cristã, o que ela é uma área e ela trabalha nas reflexões pedagógicas cristãs, do processo de ensino cristão e tudo mais. A educação cristã, como a nossa lição traz, ela vem do latim, como a maior parte das palavras da língua portuguesa, educatione, educore e educare, E ela tem vários significados. Um dos significados que eu mais gosto da questão da educação, significado, é cuidar, alimentar. Porque muitas das vezes a gente trata aquela educação como ensinar, como educar, e talvez torna-se algo muito mecânico e torna assim que o professor ele está muito distante do aluno. E quando a gente traz esse conceito de educação, de educar, de cuidar, de alimentar, a gente já vê com uma outra visão qual é o papel do professor. Então, o papel do professor é justamente isso, é cuidar, é alimentar. São filhos de Deus que está ali e eles são alimentados. A gente sabe que nós temos uma guerra espiritual travada em nosso corpo, entre a carne e o espírito, e a gente usa aquela semelhança, São duas feras lutando e ganha quem alimenta mais. E um dos alimentos do Espírito é justamente a palavra de Deus. Então, você está lá cuidando, alimentando. Então, é muito interessante a gente olhar por essa ótica de que o professor está lá no papel de cuidar dos alunos e não simplesmente ensinar ou educar ou passar conteúdos. Então, a educação cristã, ela se caracteriza pela formação integral do ser humano, ou seja, abordando os aspectos cognitivos, afetivos e motor. E o seu foco, ele reside no desenvolvimento de todas as áreas da vida da pessoa. Então, a gente tem um foco de desenvolver justamente a área emocional, a área espiritual, Não deixar nenhuma em detrimento da outra, certo? O bom professor ele é responsável não somente pela assimilação de novos conhecimentos, mas também tem o papel de cuidar, de despertar dons e habilidades, de proporcionar uma formação integral do indivíduo. Então, não é simplesmente pegarmos e dizer, é só para ajudar ele a aprender alguma coisa. Não.
Uma vez professor, sempre professor. Não sei se vocês já passaram pela situação de você passar no meio da rua e a pessoa não te conhecer pelo seu nome, mas sim pelo professor, pelo nome de professor. Chega, oi professor. Então, você carrega isso consigo. E se você é um professor marcante, você obviamente vai ser muito bem lembrado pelos seus alunos. Então, professores marcantes, eles têm uma preocupação maior, se preocupam realmente não somente em que o aluno aprenda, mas como ele aprende, como o que ele aprendeu vai ajudar na vida dele, certo? E aí a gente já desemboca no segundo ponto da nossa lição, que são os objetivos da educação cristã. Então, como a gente tem objetivos na vida, conseguir um bom emprego, se casar, ter filhos, ter a casa própria, a própria educação cristã, ela tem objetivos. E aí a lição ela vai falar alguns, mas antes da gente falar sobre os objetivos da educação cristã, a gente deve saber quais são os objetivos do professor e onde é que ele trabalha. O professor, ele tem deveres, esses deveres, né, os nossos objetivos, e deve saber cumpri-los da melhor maneira. Dentro da psicologia do desenvolvimento, o professor, ele atua segundo Vygotsky, né, um dos teóricos da psicologia do desenvolvimento e da educação, o professor, ele atua na zona do desenvolvimento proximal. Existem duas esferas, segundo ele, da teoria dele, que nós temos a zona do desenvolvimento potencial, ou seja, as coisas que nós conseguimos realizar em grupo, e existe a zona do desenvolvimento real, que são as coisas que a gente consegue realizar sozinho. E dentro disso, o professor ele atua bem no meio do desenvolvimento proximal, conseguindo fazer com que o aluno consiga consiga fazer com que as atividades que ele consegue fazer em grupo, ele consiga realizar sozinho e vice-versa, certo? Então, o primeiro objetivo que a lição ela nos traz é ganhar almas para Jesus, que é o ID da igreja. Então, todo cristão, ele deve estar apto a pregar o evangelho de Jesus e, através do evangelho, ele consiga ganhar almas para o reino de Deus, né? E aí isso é bem narrado nos 4 evangelhos, o propósito da igreja. Então, isso é o chamado para os cristãos. O aluno ele deve ter noção de que isso é um objetivo coletivo da igreja e que sua atuação neste maravilhoso plano, ele pode facilitar ou dificultar essa meta, né? O objetivo, né, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas a gente sabe, né, que a palavra de Deus, ela é como uma espada. Então, a espada na mão do guerreiro, ele pode desarmar mas ele também pode ferir gravemente e pode até matar. Então, a gente tem que saber que a palavra de Deus, nas mãos de uma pessoa que saiba usá-la bem, ela traz edificação, ela traz vida, ela traz renovo, mas na mão da pessoa errada, ela faz um bom estrago. E a gente sabe, né, que muitas pessoas hoje, por não saberem usar a palavra de Deus bem, controlar a sua língua, tem feito um grande estrago na vida de muitos dos nossos irmãos. Então, é bom entender que o cristão, o aluno da EBD, ele saiba que isso é um projeto coletivo, foi dado por Jesus Cristo, essa missão para nós, para toda a igreja, certo? O segundo objetivo é desenvolver a espiritualidade. O bom professor da EBD, ele estimula os alunos a ter práticas de santidade cotidianas, ou seja, devocionais, a leitura da palavra, a oração, consagrações, jejum, congregar na igreja. Então, práticas saudáveis, que tornam o Espírito Santo das nossas vidas bem mais forte, alimenta a ferazinha do Espírito que está lá lutando contra a carne. Mas o professor, ele não pode abrir a cabeça do aluno e colocar isso. Não pode. Então, a gente ensina sobre, mas esse é um processo que acontece na zona do desenvolvimento real, ou seja, que o aluno ele deva fazer sozinho. É uma coisa que ele tem que realizar sozinho, é só ele e Deus, né? Graças a Deus nós temos Deus nesse propósito, né? Porque senão seria realmente sozinho. Mas você não pode ajudar ele nesse processo. Você pode, como a gente fala, facilitar. Ele vai aprender sobre a importância do jejum, sobre a importância da oração, sobre a importância da palavra. E a forma que você repassa nisso pode sim garantir que ele
possa assimilar melhor isso e querer viver essas práticas, certo? E o terceiro objetivo é treinar para o serviço do mestre. Dentre os 4 pilares da educação que regem a educação atual, nós temos o famoso aprender a fazer. Ou seja, toda educação, tudo que é aprendido, ele tem que ter um viés prático. A educação ela tem que ter um aspecto pragmático. Ou seja, se eu aprendo alguma coisa, eu tenho que usar ela na minha vida de alguma forma. E aí, nós já podemos pegar esse gancho e entrar no terceiro subtópico, né? Que fala da capacitação dos alunos. Existe dentro das frases judaicas, né, dos ensinos judaicos, uma frase bem bonita que ela diz o seguinte: na procura do conhecimento, o primeiro passo é o silêncio, o segundo é ouvir, o terceiro, relembrar, o quarto, praticar e o quinto é ensinar os outros. Ela faz uma narrativa bem interessante do processo de aprendizagem, onde nós, através do silêncio, nós vemos e ouvimos alguma coisa que é ensinada. Depois do silêncio, durante o silêncio, depois ouvimos, depois nós relembramos, ou seja, um processo de meditação, de reflexão, ou seja, você parou para pensar no que aquilo ali pode ter um significado na sua vida ou não. E a partir desse momento que nós relembramos, nós emitimos juízo de valor sobre aquela determinada informação e partimos para o quarto passo, que é o quê? Praticar. Se aquilo ali ele tem valor para a minha vida, eu vou praticar. E o quinto e último passo é ensinar. Então, a palavra de Deus, ela tem um viés prático sim na nossa vida. Não é só para a gente passar o resto da nossa vida meditando e pensando como era e como vai ser. Não. Ela tem sim uma parte prática de aplicação. Nós já falamos. Temos que ter uma vida de santidade, temos que levar a palavra de Deus. E também nós temos que formar novos cristãos. A escola dominical ela não quer somente formar leitores críticos da Bíblia, mas também pessoas capazes de formar outras pessoas para o serviço do Senhor. É um ciclo, é você preparando outros. Da mesma forma que Moisés ele fez com Josué, que houve a capacitação de Josué para que Josué estivesse prontamente apto para assumir a liderança do povo hebreu, também nós devemos ser da mesma forma. Não é ensinar por ensinar, é ensinar com um propósito. Que dos seus alunos sairão pastores, dirigentes do círculo de oração, missionários e por aí vai. Então, temos que deixar bem claro esse caráter prático. E para isso, a gente vai lá voltar na questão da metodologia. Existem metodologias que favorecem a questão da formação de novos líderes e tem outras que desfavorecem. Então, você tem que analisar a tua situação. Se só você fala na sala de aula, como é que você vai saber o que seus alunos sabem? Se é só você que é detentor de todo o conhecimento, como é que você vai saber qual é o conhecimento que seus alunos têm? E quando Deus te cobrar que você precisa, a igreja está precisando de trabalhadores e você diz que nenhum dos teus alunos é capaz. Então, é um momento de reflexão. Como é que a nossa prática didática ela está valorizando os nossos alunos ou não? Então, ter conhecimento é ótimo, mas o conhecimento, a informação tem um propósito, né? E aí cabe a você discutir qual o propósito você quer usar o conhecimento que você tem. O terceiro e último ponto da nossa lição é preciso ler a Bíblia diariamente. Como eu falei, o bom professor, ele é capaz de motivar os alunos a ter uma prática de leitura bíblica diária. E eu sei que todos vocês são ótimos professores e conseguem fazer isso com os alunos de vocês. O primeiro ponto vai falar a questão da leitura e a disciplina cristã. Não falo disciplina como medida de punição, mas sim a disciplina de ter uma vida disciplinada. A disciplina espiritual ela é essencial. O bom professor da EBD estimula os alunos a ter hábitos espirituais saudáveis. Orar, ler a Bíblia todos os dias. E quando eu falo todo dia com letra maiúscula, garrafais. Todo dia mesmo. Devemos separar, ensinando o aluno a ter um tempo específico para os devocionais diários, para o estudo da Palavra de Deus. Então, ter esse tempo. É nessa parte que o Espírito Santo ele atua. Ele atua na vida do aluno da EBD.
Então, se ele não deixa tempo para Deus atuar na sua vida, o Espírito Santo ele não vai conseguir trabalhar. Nós sabemos que Deus ele é muito educado, ele não é como o diabo que chega e faz logo uma bagunça na sua vida, não. Deus está lá, o Espírito Santo está lá batendo a porta. E aí você precisa abrir a porta e passar esse tempo, né? Então devemos colocar no coração dos nossos alunos e na sua mente que eles precisam ter um tempo separado para a leitura da palavra de Deus, porque é uma coisa que nos torna saudáveis espiritualmente. O segundo subponto ele vai falar sobre a leitura e o aprendizado. A lição ela vai dizer, né, que é uma convenção pedagógica que é magna, que a leitura ela gera aprendizado. Aí eu coloco um ponto. Não sei quais são os professores que ele conversou, mas a gente tem um olhar bem crítico com relação à leitura. Sim, a leitura ela é um forte instrumento para o aprendizado, mas não é um consenso. Quando a gente trabalha a questão da leitura, eu sempre gosto de associar a leitura. Existe a leitura, você passa à vista, e você pode ler um livro inteiro, aí quando você termina, você for questionado o que foi que você entendeu do livro, você pode dizer não entendi nadinha, porque você somente passou a vista. É muito parecido com aquele fenômeno, ouvir e escutar. Ouvir é uma coisa e escutar é outra. Ouvir a gente escuta, né, várias coisas durante o nosso dia a dia, mas a gente não dá a mínima atenção. A gente pega, né, passa pela rua, passa um carro de som, tocando uma música, e se alguém perguntar na rua qual foi a música que aquele carro de som estava tocando, você vai falar, não, nem percebi. Nem dê atenção. Agora, escutar é outra coisa. Escutar é quando você presta atenção e você quer realmente entender o que aquela pessoa está falando ou o que você está escutando. Da mesma forma, a leitura. A leitura, quando ela é prazerosa e significativa para o aluno, ele obviamente vai reter conhecimento daquilo. Agora, quando ela não é, vai ser algo bem infrutífero. A gente tem que ter essa análise crítica. Por isso que quando o salmista, no capítulo 1, ele vai falar que, para nós cristãos, né, que ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O papel do professor é justamente incutir no aluno essa questão do prazer na leitura de Deus. Por isso que a gente, quando a pessoa diz, não, eu quero ler a Bíblia toda. A gente nunca aconselha que a pessoa ela comece pelo Velho Testamento, sim, comece pelo Novo. Leia todos os livros do Novo Testamento, depois ele vai para o Velho Testamento. Né? Porque existem partes na Bíblia que realmente elas são desgastantes mentalmente. Quando a gente chega nas genealogias, que são bem cansativas, porque são muitas informações, muitos nomes, e às vezes a gente não grava nem a metade daquilo. As partes onde vai falar sobre a questão do tabernáculo, e é difícil a gente pegar e atribuir algum significado prático na nossa vida para isso. Mas ele existe. Basta que o aluno ele tenha trabalhado bem a questão da leitura e consiga, né, fazer essas conexões cognitivas para que ele consiga atribuir um bom juízo de valor ao conhecimento que está lá contido. Então, não é uma máquina na educação, não é o consenso. A leitura, ela feita de forma correta, ela pode sim ter um grande potencial educativo, mas somente ela não é suficiente para que a pessoa aprenda. Né? Acho que deve ter mais gente que fala, não, mas eu aprendi muito lendo sozinho, isso, aquilo, outro. Né? Mas nós, na educação, nós sabemos que as pessoas aprendem de formas diferentes. E a gente deve levar essas formas em consideração. Entenda isso, professor DBD. O nosso último ponto, e esse eu quero fazer a leitura, que é a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para estudos sistêmico indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio da pesquisa em periódicos, como nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Então, acredito que o ponto ele é bem claro e autoexplicativo quando ele diz que nós devemos ter essa prática, porque ele fortalece, aumenta a nossa comunhão com Deus. Então, a leitura diária da Bíblia
como eu já falei lá o texto de Timóteo, ela é proveitosa. O que é proveitoso é aquele que nós retemos, que é bom para o nosso organismo, que é bom para o nosso corpo, que é bom para a nossa mente. Tudo que nos é valoroso, tudo que nos é bom, tudo que nos edifica. Então, devemos reter. E agora encerramos a nossa lição. Então, a educação cristã, ela é fundamental para a formação de novos crentes. A EBD, ela leva consigo a responsabilidade de cuidar desses irmãos, desde as criancinhas até os anciãos, os novos convertidos e por aí vai. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e estudo da Bíblia. E aí, obviamente, com a sua ajuda. E, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras. Então, você tem um papel fundamental de tornar esse aluno da EBD em um leitor crítico, mas não somente crítico, mas que vivencie isso, que não fique só no campo das ideias, mas que ele saiba aplicar isso na sua vida. Esse é o nosso papel de educadores cristãos que estamos aqui. E, no mais, espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado na prática pedagógica da Escola Dominical de vocês. Saiba que nós da EBD estamos sempre orando para você, para a sua EBD, e eu agradeço ao convite em nome de Jesus.